Deixa pelo menos 10 pessoas entrarem, que aí a gente dá Ok. início, tá bom? Deixa eu só dar uma última olhada aqui nesse roteiro. Cara, eu tive que estudar algumas coisas assim pra eu poder sentar pra conversar contigo. Porque eu sou muito leiga em matéria condensada. Muito, 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 muito Mas leiga mesmo. faz sentido porque estado sólido, na verdade, que é parte da matéria condensada, geralmente é uma disciplina que é dada no final do curso. Tipo, no último Sim. semestre, não no sétimo semestre. Porque E no meu precisa curso não de tem. estatística, mecânica quântica, eletromagnetismo e E lá relatividade, dependendo da... e no IFMA a gente não tem física do estado sólido. Na Ah, UEMA tem. Na UFMA eu não sei, mas no IFMA não tem não física tem do nem estado sólido. como opcional? Oi? Não tem nem como opcional? Não. Cara, não. Tem não. Tá ecoando, Davi, porque eu tô sem fone de ouvido. Eu não tenho fone de ouvido. E aí, infelizmente, tá muito. Tá muito. Incomoda muito, Davi? Sim, pois é, Jonathan. E aí, não tem. Mas só que o que acontece? Mas ele tá com fone de ouvido. Ah, mas é porque tá reverberando aqui no meu, entendi. É isso aí Pois mesmo. é. Tá reverberando no meu. Pera aí, deixa eu ver aqui. Fala aí, Jonathan. Aí. Aí, ó. Desculpa. Mais uma vez. Eu tô me escutando mais Fa- baixo. Pera aí um instante. Fala aí de novo. Oi, oi, testando. Tá reverberando agora, gente? Enfim, tô esperando aqui a resposta dele. Enfim, aí o que acontece? Ajeitei aqui. Aí o que acontece? Mas só que lá no IFMA a gente tem uma quantidade relativamente boa de físicos de matéria condensada, entendeu? Mas Uhum, só que eu nunca me interessei, assim, pela área mesmo. Foi falta de interesse da minha parte agora. entendi. Eu assumo essa responsabilidade. Mas, assim, é fantástico. É muito legal a área. Eu li alguns artigos, principalmente em relação ao fulereno, ou fulereno não. Ai, enfim, perdi a minha piada. Eu ia usar uma piada com fulereno no meio da live, mas eu já entreguei e Já pronto. Enfim. entregou. É, perdeu já a chance. Aí, porque tu estuda fosforeno, né? Só Isso. que lá no IFMA, os professores, eles usam mais grafeno, entendeu? Então, basicamente, todas as áreas, todas as palestras que eu já fui, foram falando sobre grafeno. Vez ou outra falavam do fosforeno, ou do fosforeno não, do fulereno, que eu também acho Uhum. ele fantástico. Se eu pudesse escolher um material para estudar, com certeza eu escolheria o fulereno, porque ele é só o nome dele já me ganhou. Pois é. Aí eu usaria ele para estudar. Mas enfim, é bem bacana. Bom, acho que já tem um número considerável de pessoas, bora começar. Bora. Tá bom, aqui já conversou bastante. Eu já falei muito, pelo menos. Então, bora lá. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live do Defiscast. Hoje tá devido a alguns contratempos, aí mudou um pouquinho, mas o conteúdo vai ser o mesmo e vai ser super legal, desde já adianto, que vai ser top. Hoje o nosso convidado vai ser o Jonathan, como vocês estão vendo aí em cima, ó. Ele é lá da UFC, faz mestrado lá na UFC. Eu não vou me alongar muito falando sobre ele, porque ele mesmo vai se apresentar. E aí, eu vou só me apresentar. Meu nome é Bruna, sou aluna do curso de Licenciatura em Física pelo Instituto Federal do Maranhão. E hoje vou ser a anfitriã de vocês aqui nessa live, tá? Jonathan, por favor, te apresenta aí pra galera que tá entrando. Certo. Meu nome é Jonathan, eu estou no terceiro semestre do mestrado em Física na Universidade Federal do Ceará. Fiz o bacharelado em Física também, na mesma universidade.
O que mais que eu posso dizer? Eu sou do GTMC, que é o Grupo de Teoria da Matéria Condensada, lá da UFC também. Acho que é um dos maiores grupos que tem lá no departamento de física. Tem, acho que tem uns 4 ou 5 professores, mais ou menos. E eu tô nesse grupo basicamente desde que eu entrei na universidade. E é isso. Sim, senhor, tudo bem? Tá. Então, Jonathan, tu pode falar um pouquinho, antes da gente começar com as perguntas, conversar principalmente com a tua pesquisa, fala um pouquinho a respeito de por que tu escolheu física. Já era algo que tu queria? Como foi essa tua relação com a física? Certo. Na verdade, não era algo que eu sempre quis, não. Assim, desde criança, por exemplo. Eu acho que não era nenhuma das minhas matérias preferidas no colégio. No colégio eu gostava mais de história e de geografia, essas coisas. Matemática também, Caramba, eu eu gostava também. de matemática. Mas física não, eu nunca nem tive muitos professores bons de física. Eu acho que a maior parte dos meus professores de física eram formados em outras coisas, tipo engenharia e tal, não eram professores de física mesmo, né? E eu acho que a minha escolha para estudar física foi mais ou menos ali por volta do segundo ano do ensino médio, mais ou menos, porque talvez seja um pouco controverso, eu não sei, porque aqui no nosso país a gente tem muita gente religiosa, né? Mas eu fui criado em uma família religiosa e mais ou menos durante um período ali na minha adolescência, as respostas que a religião me dava deixaram de ser satisfatórias. E eu comecei a procurar por entender o mundo de uma forma que pelo menos eu conseguisse entender quais eram as perguntas que a gente não conseguiu responder e quais eram as perguntas que a gente conseguia responder. E foi aí que eu comecei a me interessar em física. E na época que eu entrei na universidade, na verdade pouco antes de entrar na universidade, eu tinha o Orkut existia ainda, e lá no Orkut tinha uma comunidade de física que era muito boa. Tipo assim, tinha professores da USP, professores brasileiros que trabalhavam nos Estados Unidos, alunos de doutorado, alunos de mestrado, então era uma comunidade muito boa mesmo e eles respondiam praticamente todas as dúvidas que eu tinha a respeito não só de física mesmo, como uma disciplina, mas da carreira como físico. E, uma sorte, eu tenho um primo que também é físico, que ele é professor, inclusive, da UFC. E bem perto do final do ensino médio, quando eu estava ainda decidindo assim se eu queria fazer física ou matemática, porque também era uma área que me interessava muito, eu fui lá na casa dele, perguntei várias coisas sobre a carreira mesmo de física e acabei decidindo por estudar física. Mas não foi algo que sempre estava assim comigo, não. Foi uma coisa que foi tipo assim no final do meio para o final do ensino médio. Caramba. Rapidinho, deixa eu só agitar meu som aqui. Caramba, é muito bom, muito legal saber disso, porque aconteceu algumas coisas muito parecidas também com o fato de eu ter escolhido física. Tem algumas coisas também em comum. Eu não sei se meu áudio tá melhor, Tá chovendo se direito? melhorou. Eu espero que sim. Mas, tipo assim, a questão do. Eu sempre fui muito curiosa, desde criança. Isso tem algo que sempre me deixava muito, nem entusiasmada, mas sempre me dava muita vontade de querer saber o que acontecia, era sobre o céu. Uhum. E eu sempre. Melhorou, né? Tá ótimo. E aí eu sempre fui muito encantada com o céu, com o céu, com o céu, mas só que eu não sabia. Eu só sabia, quando era criança, eu sabia que eu queria estudar o céu, mas eu não sabia como é que isso ia acontecer. Aí, ao longo da minha carreira, nossa, ao longo dos meus estudos, eu descobri a física
E aí, só que, tipo, no ensino médio, nossa, se fosse pelo ensino médio, eu não escolheria física. Eu ia fazer história também, ia Pois fazer é. alguma coisa. Porque eu sempre fui muito boa em história. Eu não era aquele tipo de aluna assim, nossa, eu sou péssima em física e sou ótima em história. Eu E era boa geralmente os professores nas de história duas. são muito massas também, né? Exatamente, exatamente. Eu só tive professor de história incríveis. Só tive professor de Exatamente. história muito massa. E aí eu disse assim, caramba, eu acho que eu vou fazer história da minha vida. Sempre guardei aquela coisa assim de querer estudar o céu. Mas aí quando foi na hora do Enem, eu coloquei física em primeira opção e coloquei história em segundo. Por algumas coisas que aconteceram, porque o curso de história só tinha à noite, eu não queria estudar à noite. E aí acabou que o meu curso de física ele é integral, mas ele é um integral tarde e noite. Aí eu tive que estudar à noite. Eu tô sem fone, minha amada. Estou sem fone. Por isso que tá desse jeito. Sorry. Aí o que acontece? E também essa questão do primo, né? Tu falou que tem um primo que é físico. Exatamente. Eu tenho um primo também que ele é físico. Só que o Ali. que acontece? Agora ele tá. Tanto que a próxima live vai ser com ele. Na verdade, não era Uhum. nem pra ter falado que a gente tem algum vínculo assim. Mas enfim, a próxima live vai ser com ele. E ele faz doutorado agora lá na Unicamp. Mas Ah, enfim, massa. e aí também eu troquei muita ideia com ele antes de fazer a física. Ele me falou da fase de física matemática aqui na graduação. É uma cadeira relativamente pancada. E aí ele me falou de como era e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim eu acabei optando por fazer física. Então é muito. Foi bem louco aí tu contando a tua história. Eu me Sim. lembrei de algumas coisas da minha história também com a física. Pois é. Da... Aí Pode falar. no ensino médio, eu estudei no IFCE, que na época era Cefet. Uhum. E lá eu fazia o integrado, que é o ensino médio com aulas também do ensino técnico. E o curso técnico que eu fazia lá era eletrotécnico. E lá tinha uma disciplina chamada. Tinha disciplinas bem voltadas para física, de certa forma. Porque tinha eletrônica. E o professor de eletrônica, ele não chegava lá e só tipo, falava das coisas práticas, ele falava da teoria também. E foi lá que ele começou a falar da teoria atômica, de teoria de sólidos, de níveis de energia, essa coisa tudo. E eu também tive umas 2 ou 3 disciplinas de programação lá. Então, quando eu entrei no curso, eu logo quis fazer iniciação científica e a área que eu senti que eu podia colocar a mão na massa o mais rápido possível era exatamente essa, de matéria condensada. Tu me dá só um minuto, porque eu tenho um cachorro aqui, ó, que tá querendo sair. Caramba. Eu vou, deixa- Tá eu bom. vou, eu vou abrir a porta pra ele sair. O Jonathan tá resolvendo alguns paranauês aí com o dog dele. Gente, me deu um feedback aqui do som. Tá bom? Vocês estão conseguindo escutar? Tá dando reverb? Como é que tá? Não sei, ninguém falou nada. Enfim, acho Pois que é. tá bom. Enfim, meu primo trabalhava nessa área também. Aí, quando foi mais ou menos no segundo semestre, eu perguntei se tinha como pegar a bolsa de iniciação de científico, porque nesse grupo usava muito programação, e foi assim que eu entrei na matéria condensada. Tá. Meu Deus, peraí. Socorro, meu celular tá doido. Sim, gente. E Jonathan, e aí tu entrou na graduação e começou a ir para a área de matéria condensada. Mas me explica aí mais ou menos o que que um físico de matéria condensada tá. O que que um físico de matéria condensada basicamente estuda? A voz do Jonathan parece música. Tá bom. O que que um físico de matéria condensada basicamente faz? Certo. Um físico de matéria condensada faz bastante coisa. Eu acho que se você for sair perguntando para todos os físicos do planeta, o que é que você estuda? Pelo menos um terço deles vai dizer que eles estudam física da matéria condensada. Sendo que são coisas
podem ser muito, muito, muito diferentes umas das outras. Por exemplo, dentro do nosso grupo, tem uma parte que estuda materiais bidimensionais, mais do ponto de vista das propriedades eletrônicas, propriedades térmicas. Já tem outra parte que estuda propriedades de supercondutividade, por exemplo. Essas duas partes que eu falei se baseiam na mecânica quântica para explicar os resultados e tudo mais. Tem ainda outra parte dentro do mesmo grupo, isso é tudo dentro do mesmo grupo, que estuda uma área que é chamada de matéria mole, que são colóides, coisas assim do tipo, que para você ter uma base teórica não precisa nem de mecânica quântica, porque é numa escala de comprimento que é muito maior do que a que eu falei anteriormente, de materiais bidimensionais e tudo mais, então você não precisa nem de mecânica quântica. Então são 3 áreas bem diferentes e isso tudo dentro do mesmo grupo. Dentro da UFC tem outros grupos experimentais que estudam, por exemplo, como é que certos materiais sofrem transições de fase quando você aplica pressão. Tem o pessoal que estuda coisas que não são materiais bidimensionais, tem o pessoal que estuda biofísica. Tem, a física da matéria condensada é muito grande mesmo. Então, basicamente, tudo que você vê assim, tudo que você olha e pode perguntar, como é que isso aqui funciona do ponto de vista físico? Por exemplo, por que esse pedaço de alumínio é brilhante e um pedaço de madeira não é? Por que borracha é mole e diamante não é? Todas essas perguntas sobre por que certas coisas que a gente vê, assim, por que a água é molhada? Todo esse tipo de pergunta assim é respondida pela física da matéria condensada. Caramba, que legal. E aí, na física da matéria condensada, basicamente vocês estudam alguns materiais específicos, né? Como o fosforeno, que é o que tu estuda em um dos teus projetos. Tô dando já um spoiler aqui. Existe o grafeno, existe o fulereno, que a gente já comentou anteriormente. Uhum. E aí, eu queria que tu me falasse, basicamente assim, porque lá no IFMA eu tenho 2 amigos, um trabalhou com nanocone de carbono e o outro trabalhou com cubano, né? Que são estruturas 3D. Tu estuda estruturas bidimensionais, 2D, né? Mas assim, em Exatamente. questão de quem é o melhor, quem vence quem? Se o grafeno tirasse um X1 com o fosforeno, quem ganharia? Qual é a principal diferença entre esses 2 materiais? Tu poderia me falar um Certo, pouco? certo. Eu acho que talvez seja melhor começar fazendo uma introdução a materiais 2D. Materiais 2D são materiais que, se você for pensar em dimensões como comprimento, largura e altura, por exemplo, eles não têm a terceira dimensão. São materiais que só têm comprimento, largura e profundidade, por exemplo. Pensava-se que era impossível você conseguir um material que fosse puramente bidimensional, que ele não tivesse altura, que ele não tivesse, por exemplo, dimensão x, y, z, que ele não tivesse a dimensão z, né? Existiam teoremas e tudo dizendo que isso aí não era possível. E até hoje ainda é meio que debatido por que esses teoremas são válidos em certas áreas, mas não em outras, porque claramente os materiais bidimensionais existem, né? Então, o que foi que aconteceu de errado aí, né, no meio do caminho? E o primeiro deles a ser descoberto foi Peraí. o... Jonathan, rapidinho. Antes de tu continuar a tua explicação, me perdoa por te cortar. Mas é assim, galera que tá assistindo, eu tô na minha casa. E aqui na minha casa tem
3 cachorros e um coelho. Então, se vocês ouvirem alguma coisa, tipo assim, uivando, latindo, são eles, tá bom? Só Tudo pra bem. esclarecer aqui as coisas. Mas pode continuar, Jonathan, pode continuar. Certo. E o primeiro deles a ser descoberto no sentido de que obtiveram experimentalmente, no laboratório e tudo mais, foi o grafeno em 2004. Eles obtiveram o grafeno do jeito mais besta possível, entre aspas. Como foi que eles fizeram? Eles pegaram grafite, grafite que é uma forma alotrópica do carbono, pegaram uma fita, tipo durex, botaram no grafite e foram tirando assim. Aí aqui no durex ficou um pouquinho de grafite. Aí o que é que eles faziam? Eles dobravam a fita e tiravam de novo. Iam fazendo assim até ficar só uma camada. Depois que eles fizeram esse processo suficientes vezes, eles botavam numa solução química que derretia a fita e ficava lá poucas camadas de grafite. E no meio lá daquelas poucas camadas de grafite, tinha umas que eram só 2 camadas ou uma camada de grafeno. E eles podiam fazer isso porque não só no grafeno, mas em praticamente todos os materiais bidimensionais, eles são formados por materiais que já eram conhecidos anteriormente, como grafite, por exemplo. Só que são materiais que são formados em camadas. Nem todo material é assim. Essas camadas, dentro delas, as ligações entre um átomo e outro são ligações covalentes, que são as ligações mais fortes possíveis. Mas, entre uma camada e outra, são ligações de Van der Waals, são forças de Van der Waals. E as forças de Van der Waals são forças muito fracas. Então, você pode deslocar uma camada da outra com certa facilidade. O grafite, por exemplo, é conhecido aí, sei lá, milênios. O fosforeno, que foi outro que foi descoberto em 2014, ele é uma camada de um material que já existia há muito mais tempo, que era o fósforo negro. O fósforo negro é uma forma alotrópica do fósforo que foi descoberta experimentalmente em 1914, em 100 anos antes do fosforeno. E vários materiais, tipo grafite, tipo fósforo negro, vários desses materiais que já eram conhecidos, eram conhecidos por ser muito bons lubrificantes. Exatamente por causa dessa capacidade de você conseguir tirar uma camada da outra muito facilmente. Por exemplo, quando chove e entra água dentro do cadeado e você não consegue abrir a chave direito, o que é que você bota? Você bota o grafite lá dentro porque ele ajuda a chave a deslizar e você consegue abrir o cadeado, né? Pois é. Então, depois que o pessoal percebeu que o grafeno podia ser obtido desse jeito, tipo você tirando camadas, eles foram pensando, existe vários materiais que são desse jeito. Então eles foram fazendo esse mesmo método de você pegar um durex e ir tirando a camada por camada em vários materiais que eram conhecidos como bons lubrificantes. E desde que o grafeno foi descoberto em 2004, vários outros foram descobertos. Até hoje, tem vários materiais sendo descobertos. O que é interessante é que, apesar de todos eles terem essa mesma característica de serem formados por camadas, onde dentro das camadas as ligações são muito fortes, mas as ligações intercamadas são fracas, eles têm propriedades bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, o grafeno ele é um semimetal. O fosforeno é um semicondutor. O nitreto de boro hexagonal. Ele é um isolante. E existem vários outros. Existem supercondutores e por aí vai. O grafeno, ele é uma das coisas que tornam ele muito interessante é o seguinte. Tu sabe o que é... Não, talvez seja bom explicar. Certo.
um átomo tem níveis de energia, né? A gente sabe que um elétron ele não Sim. pode assumir qualquer órbita em torno do núcleo, né? Ele sempre assume órbitas discretas, né? Sim, sim. Cada órbita dessa está associada com nível de energia. Um sólido cristalino, tipo grafeno, fosforeno e qualquer outro, é mais ou menos do mesmo jeito, no sentido que quando você pega vários átomos e coloca eles juntos, né, para formar um sólido, vão existir regiões que não são permitidas energeticamente. Do mesmo jeito que dentro de um átomo só, um elétron ele não pode assumir certos níveis de energia, quando você coloca vários desses átomos juntos, os elétrons que estão ali dentro daquele sólido não podem ocupar certos níveis de energia. Se esse intervalo entre os últimos elétrons, os elétrons mais energéticos, e a próxima camada que está vazia for muito, muito, muito pequeno, ou até não existir, é um metal. Porque significa que existem níveis disponíveis acima, então se você colocar um campo elétrico externo no sistema, ou então alguma forma de energia extra ao sistema, esses elétrons podem assumir níveis mais energéticos, que estão logo ali imediatamente após o nível que eles já estão ocupando, e conduzir a eletricidade. Esses são os metais. Uhum. Se esse intervalo proibido, né, for muito grande, o material é um isolante, porque você vai precisar colocar um campo elétrico muito, muito forte, que é para conseguir fazer com que os elétrons pulem essa barreira, porque eles não vão poder assumir esses níveis aqui que estão no meio. Eles vão precisar ter exatamente essa quantidade de energia que separa uma camada da outra para poder conduzir. E se esse intervalo for existir, mas ele não for muito grande, o material é conhecido como semicondutor. O grafeno, ele é um semimetal. O que é um semimetal? Ele é como se fosse um metal, porque se você colocar um campo elétrico, existe um nível disponível imediatamente extra, mas esse canal ele é muito, muito pequeno. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para te mostrar. Tipo assim, onde está pintado de vermelho são todos os níveis disponíveis, e onde está vazio em cima são os... desculpa, o vermelho são os níveis ocupados e em cima são os níveis disponíveis. Você percebe que bem aqui tem um elétron, e se eu der energia para ele, ele pode ocupar esses níveis aqui, mas é um canal muito fraco. Uhum. Em compensação, se eu tivesse algo que fosse desse jeito aqui, esses elétrons que estão bem aqui podem ocupar todos esses níveis de cima. Isso aqui seria um metal, por exemplo. Pois é, e o grafeno ele é um semimetal. Não só ele é um semimetal, como ele é um semimetal de Dirac. O que é que isso significa? Em mecânica quântica existem dois tipos de partículas. As partículas de Schrödinger, são partículas que obedecem à equação de Schrödinger, e partículas de Dirac, são partículas que obedecem à equação de Dirac. As partículas de Schrödinger obedecem a uma equação que é mais ou menos assim. Não sei se dá para ver, Sim. mas porque ela está aparecendo ao contrário, né? Certo. Mas Chega só um pouquinho para trás a coisa para trás. Aí. Para pronto, todo mundo ver. certo. Tá ótimo. Esse é o hamiltoniano do sistema, né?
Aham. a energia cinética mais a energia potencial. Você percebe que a energia cinética é proporcional ao momento ao quadrado, né? Sim, sim. Uma teoria que é muito útil para estudar sólidos é a seguinte, a teoria da massa coletiva. Os elétrons lá no sólido eles estão interagindo com todos os outros elétrons que estão lá dentro e todos os outros núcleos dos átomos que estão lá dentro, né? E essa interação deles gera aquela coisa que eu falei anteriormente, que é esses níveis que não é permitido os elétrons ocuparem, níveis que são e tudo mais. Ai, 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 peraí. Socorro. Vai. É, o nome disso é chamada Sorry. estrutura de bandas, porque existem bandas que são vários níveis de energia que podem ser ocupados e outros níveis que não podem ser ocupados. Geralmente, essa estrutura de bandas é a energia do elétron em função do momento dele dentro dele no sólido. E é são curvas bem complicadas. Tipo uma coisa, sei lá, assim. Essa coisa bem estranha que tem aqui. Todos esses níveis aqui embaixo podem ser ocupados e tem aqui um intervalozinho que não pode ser ocupado, e em cima mais outros que podem ser ocupados e assim por diante. E Jonathan, Oi. essas contas é tu mesmo que faz ou tu usa algum software para poder fazer essas contas? É, essas contas que eu estou te falando aqui, eu fiz na mão mesmo, e a gente bota um software para fazer os gráficos, mas isso aqui tudo é conhecido, é bem antigo já. Uhum. Essa aqui não é minha pesquisa ainda, eu só estou tipo, pintando o cenário para dizer onde é que minha pesquisa se encaixa. Certo. Perto dessa região bem aqui, que a gente chama de região de baixa energia, onde está circulado, Sim. a gente pode fazer uma aproximação e dizer que essa curva, em vez de ser essa curva toda complicada, ela é aproximadamente uma parábola. Tipo assim. E Uhum. essa parábola é exatamente o termo quadrático que vem lá da equação de Schrödinger. P ao quadrado, né? Porque Sim, que é um a parábola, momento, né? né? Que aparece Isso, lá. exatamente. Exatamente. Isso aqui, se for uma partícula de Schrödinger, porque essa aqui é o hamiltoniano de Schrödinger. Mas existe um hamiltoniano de Dirac, que é um hamiltoniano que descreve partículas relativísticas. A energia, na teoria da relatividade, ela tem essa equação aqui. Né? Energia igual a raiz quadrada da massa ao quadrado. Energia, raiz quadrada da massa ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, mais momento vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Sim. Agora, se isso for um fóton, o fóton não tem massa. Então, esse primeiro termo que tem a m ao quadrado desaparece, então fica só a raiz quadrada de pc ao quadrado. A raiz quadrada cancela com o quadrado, então fica energia igual a P vezes C. Então, em vez de a energia ser quadrática com o momento, ela é linear com o momento. Sim. E a
estrutura de bandas do grafeno, quando você faz essa aproximação de baixas energias, que nesse outro caso anterior eu fiz como se fosse uma parábola, ela é linear. Ela fica desse jeito. Então, os elétrons no grafeno eles se comportam como se fossem... Voltou? Pronto. Os elétrons no grafeno se comportam como se fossem partículas ultrarrelativísticas. São partículas que têm uma velocidade muito alta. E por elas terem a velocidade muito alta, o termo de massa pode ser desprezado, porque é como se elas estivessem em velocidade perto da velocidade da luz. Sim, sim. Então a energia é linear com o momento. Só que não significa que os elétrons do grafeno estão andando perto da velocidade da luz. Só a equação que tem a mesma forma. A velocidade deles no grafeno é alta, mas não é nem perto da velocidade da luz. É só a equação que tem a mesma forma. Em vez de ser quadrático com o momento, ela é linear com o momento. E todo tipo de efeito relativístico pode ser estudado em elétrons do grafeno. Em vez de você precisar, tipo assim, um LHC da vida que ocupa não sei quantos quilômetros, que você tem que colocar uma energia muito grande que é para fazer com que as partículas ali acelerem uma velocidade próxima à velocidade da luz. Você pode fazer experimentos parecidos no grafeno por causa da forma das equações. As equações são parecidas, então efeitos relativísticos de partículas relativísticas podem ser observados no grafeno. Em comparação, o fosforeno não é desse jeito. O fosforeno ele é quadrático no momento. Então, não existem esses fenômenos relativísticos para elétrons no fosforeno. Tá, deixa eu só abrir aqui o roteiro de novo. Tá, tu me falou que tu trabalha com dois projetos, né? Uhum. Aí na UFC. E nos dois, tu estuda quase partículas. Exatamente. Né? Tu podia falar para mim um pouco sobre o que é essa tal de quase partículas e principalmente qual é a diferença delas? Porque a gente conhece, na física a gente estuda muito quase partículas, eu ouvi em eletromagnetismo. Quando eu fiz eletromagnetismo, eu estudei um pouco sobre quase partículas. E também, para algumas coisas da minha monografia, eu precisei estudar para quase partículas. Mas uma das coisas que sempre mas até então, eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, só existia partícula, antipartícula e partícula virtual. Quase partículas, nossa, não sabia nem o que é isso. Então, me fala um pouquinho sobre o que são as quase partículas, o que elas comem, como se reproduzem, saiba hoje. Sólidos são formados por 3 tipos de partícula, né? Nêutrons, prótons e elétrons. Só que são muitas dessas partículas, né? São 10 elevado a 23 em qualquer pedaço pequeno de material que você pegue. São muitos elétrons, são muitos prótons, são muitos nêutrons lá. E se vocês lembrarem da gravidade, né, da teoria da gravitação de Newton, problema de 2 corpos a gente consegue resolver. Problema de 3 corpos você já não consegue mais resolver. Quer dizer, hoje já consegue, né? Porque recentemente aí conseguiram. Mas geralmente não dá. Por que não dá? Assim... Porque quando você vai montar uma equação para um sistema de mais de um corpo, cada corpo tem a energia cinética, mas tem a energia potencial de interação entre eles. E qual é uma forma muito, muito usada por físicos para resolver problemas desse tipo? A separação de variáveis, né? A gente diz que a solução é um produto de várias funções que são de cada variável separadamente. A gente tenta resolver desse jeito. Só que quando você começa a colocar a interação
de mais de duas partículas, começam a aparecer termos que você não consegue mais separar nas equações. Então não dá mais para resolver desse jeito. E se com 3 partículas não dá, imagina com 10 elevado a 23, né? Né? E a equação de Schrödinger é uma equação parecida, uma equação diferencial, que se você tiver duas partículas, por exemplo, no átomo de hidrogênio, né, tem um próton e tem um elétron. O átomo de hidrogênio dá para resolver. Essas são duas, dá para separar bem bonitinho. Mas se você for para o seguinte, que é o de hélio, já não dá mais, porque tem uma interação entre o elétron e o próton, o elétron e o elétron, o outro elétron e o próton, e já tem termos que são... não dá mais para separar e só piora, né, a partir daí. E uma coisa interessante é que na graduação, tu sempre, querendo ou não, tu sempre, pelo menos uma vez na vida, tu vai ter que abrir o átomo de hidrogênio. Uhum. E aí, geralmente isso acontece na graduação. E aí tu vê que tem sai aquelas contas, ele é um pouco complicado para tu abrir o átomo de hidrogênio todinho, porque tu Exatamente, vai cair exatamente. em algumas funções, Os alguns espectros polinômios, aí tu harmônicos e vai tudo abrindo, mais. abrindo, abrindo, abrindo. E lembrando que isso, como tu falou, é para um átomo de hidrogênio, que é um Isso, próton e um uma elétron. elétrica. Pois é. Quando tu, quando tu já passa para algo mais complexo, entre aspas, assim, que no caso é o hélio, que não é nem tão complexo É assim. só um eletromágico. Isso, exatamente. E aí já começa a se Não, ficar não tipo dá. Não dá doido, para doido, resolver doido. analiticamente. O que o pessoal faz é usar métodos variacionais para resolver, mas não dá para resolver É verdade. analiticamente. E, então, um sólido não tem como você resolver analiticamente. Esse é o famoso problema de muitos corpos. E para ser muitos, na verdade, não precisa ser nem tantos assim, né? Basta ter mais do que dois. É. Enfim, então como é que a gente resolve, né, um problema de muitos corpos? Principalmente quando são tantos assim. Uma forma de resolver problemas de muitos corpos é através do uso de quasi-partículas. Quasi-partículas são quando o sistema, que tem muitas e muitas, muitas partículas, todas elas interagindo entre si, ele é perturbado de alguma forma, e essa perturbação ela pode fazer com que você substitua esse problema que é de muitos corpos que interagem fortemente com poucos corpos que interagem fracamente. E existem vários tipos de quasi-partículas, dependendo de como é que é a perturbação que acontece no sistema. Então, uma quasi-partícula vai ser sempre essa perturbação a mais que foi colocada no sistema, mais as partículas que já estavam ali dentro que foram perturbadas. Um jeito que tem um livro que eu gosto muito, que ele gosta de descrever com as partículas, é como se fosse um cavalo correndo na areia, no deserto. Tem todas aquelas partículas ali de areia e o cavalo correndo. Quando o cavalo corre, ele vai levantar uma nuvem de poeira para cima e você pode pensar em resolver esse problema como se fosse todos os grãos de areia e o cavalo, ou então você esquecer todos os outros grãos de areia que estão longe do cavalo, que não estão interagindo com ele, e pensar só no cavalo mais a nuvem de poeira que ele está levantando ali. Então, em vez de ser um problema de não sei quantas partículas, é um problema do quase cavalo, como se fosse assim. É o cavalo mais a nuvem de poeira que ele tá levantando. E perceba que o cavalo ele tem uma massa, né? Mas ele mais a poeira que ele levantou tem uma massa diferente. Então, a quase partícula, quase cavalo, por assim dizer, ele vai ter uma massa efetiva. E ele vai ter um tempo de vida, porque uma hora o cavalo vai parar e a poeira vai baixar. Então, quase partículas têm massas efetivas, que são massas diferentes do que uma massa de um elétron, por exemplo. Se eu jogar um elétron no sólido, ele vai perturbar o sistema, ele vai empurrar elétron para um lado, elétron para o outro. Só que uma hora ele vai chegar num equilíbrio. Enquanto esse elétron estava ali perturbando o sistema, ele vai ter uma massa diferente, dependendo do sistema que ele tiver.
e ele vai ter um tempo de vida. Então, a quase-partícula vai ter uma massa efetiva e vai ter um tempo de vida. Só que tem outras coisas, perceba que eu falei de interações de muitos corpos, né? Tem coisas que são interações de muitos corpos que não são necessariamente quase-partículas, no sentido que você não pode dizer que é só uma perturbação pequena numa parte do sistema, mas é um movimento coletivo de todas as partículas do sistema. E uma das quase-partículas, uma dessas excitações coletivas que a gente chama, são os plasmas, que é uma das que eu tenho estudado no mestrado. Um jeito de entender o plasma é mais ou menos assim. Imagina que eu tenho vários núcleos atômicos, né? Que tem os prótons e os nêutrons. Os nêutrons são neutros, os prótons são positivos. E em torno de cada um desses núcleos tem vários elétrons, né? Se eu aplicar um campo elétrico externo, as cargas positivas vão para um lado e as cargas negativas vão para o outro, né? As cargas negativas vão querer ficar perto da parte positiva e as cargas positivas vão querer ficar da parte negativa. Só que os elétrons, eles são muito menos pesados do que os prótons, né? Os prótons são tipo quase 2.000 vezes mais pesados do que os elétrons. Então os elétrons eles vão responder muito mais rápido, porque a inércia deles é muito menor. Então se eu colocar um campo elétrico externo e desligar esse campo elétrico, o que é que vai acontecer? Se eu desligar bem rápido, talvez os prótons não conseguirem nem sentir a presença desse campo elétrico externo. Em compensação, os elétrons sentiram, então eles vão ser deslocados. Quando eles são deslocados, essa parte aqui que os elétrons saíram vai ficar com excesso de cargas positivas, e essa parte aqui vai ficar com excesso de cargas negativas, né? Isso. Agora eu tenho as cargas negativas aqui e cargas positivas aqui. O que é que vai acontecer? As negativas vão querer voltar atraídas pelo excesso de cargas positivas aqui. Elas vão voltar, só que elas vão passar um pouquinho da marca. Aí o que é que vai acontecer? Aqui, desse outro lado, vai ter um excesso de cargas negativas e aqui um excesso de cargas positivas. Aí o que é que vai acontecer? Elas vão ficar nesse movimento oscilatório, essa oscilação de cargas negativas no sistema. Essas oscilações de cargas negativas no sistema são chamadas de plasma. Elas, como qualquer coisa em mecânica quântica, elas não oscilam em qualquer frequência. Elas oscilam só em frequências quantizadas. Caraca, que legal. E o que eu estou estudando, um dos meus projetos é estudar plasmas em fosforeno. Mas aí que vem a coisa que é interessante. Não é só plasmas em fosforeno. Tu lembra que eu disse que no grafeno a dispersão deles, a estrutura de bandas dele é linear, e no fosforeno é parabólica, né? Sim, sim. O fosforeno ele tem uma coisa que é muito interessante. Se você tiver 2 camadas dele, ou mais, e você aplicar um campo elétrico, em vez da dispersão ser parabólica, quer dizer, a dispersão continua sendo parabólica, mas quando você tivesse um botãozinho que fosse aumentando esse campo elétrico, o que acontece é que aquela região de energia proibida, ela vai diminuindo, ela vai ficando cada vez menor. Estou fazendo um desenho aqui para mostrar. Tipo assim, tá vendo? Uhum. Nesse instante deu Tá, um... não dá de... Pronto. E aí foi. Deu. Aqui, Sim, tranquilo. aqui é o campo mais fraco e eu vou aumentando e ele vai fechando. Tem uma hora que aumenta o suficiente que acontece isso aqui. As Caramba, bandas meu. se cruzam. E nessa região onde elas se cruzam, bem aqui,
onde eu botei o círculo, a dispersão é aproximadamente linear, que nem no grafeno. Então, eu Caraca. posso pegar um sistema onde as partículas se comportam como partículas de Schrödinger e manipular o sistema de tal forma que elas começam a se comportar como partículas de Dirac. E o que eu tenho estudado é o efeito dessa transição nos plasmas do sistema. Como é que essa transição afeta os plasmas do sistema? Caramba. Aqui está dizendo que tem 15 minutos. Eu acho que se eu começar de novo dá certo, né? Tô ficando com a mão cansado já. Voltamos, voltamos. Tá me vendo? Tá me ouvindo direitinho, Jonatas? Tô sim. Tá dando algum retorno aí? Tá, mas não tá incomodando, não. Suportável. Uhum. Tá suportável, Pois não é. é? Tá ótimo. Uhum. E, certo, então, de onde eu estava, né? O que eu estou fazendo é estudando o efeito dessa transição nos plasmas do sistema. Se tu pegar isso aqui e ver tipo de cima, porque isso aqui é como se fosse só uma seção, né? Como é que chama? Cross-section. Eu esqueci como é que chama, mas tipo assim, como se fosse só um corte, né? Sim, Se você sim. vê de cima, antes de acontecer a transição, era uma coisa assim. E depois que aconteceu, era uma coisa assim. Antes de acontecer, se você vesse de cima, isso aqui era tipo uma elipse, e aqui tem um buraco no meio. Sim. O que aconteceu daqui para cá foi que eu mudei a topologia do sistema. O que é mudar a topologia do sistema? Eu tinha uma certa geometria, e eu mudei essa geometria fazendo uma deformação abrupta. Tipo assim, o que é que pode dizer que é uma deformação abrupta? Por exemplo, se você tiver uma caneca, esse é um exemplo clássico de topologia. Se você tiver uma caneca,
vamos dizer que essa caneca é tipo feita de massinha de modelar. Se você for mexendo a caneca todinha, tem como você transformar essa caneca num donut, sem você precisar cortar nada ou fazer buraco nenhum. Por quê? Porque a caneca só tinha um buraco, né? Isso. E o donut também só tem um buraco. Agora, se você tiver uma bola, você não consegue transformar essa bola num donut ou numa caneca sem ter que furar ou cortar alguma coisa do tipo. Então, para você sair de uma bola para um donut, você tem que fazer uma transição de fase topológica. Você tinha uma topologia e você foi para outra topologia. Do mesmo jeito aqui, eu tinha uma topologia de elipse e eu fui para uma topologia de anel. Esse tipo de transição é chamada transição de fase topológica. E tem, tipo assim, um monte de matemática aí que dá para estudar em cima desses tipos de transição. Não é a única transição topológica que acontece nesse sistema, tem outra também que acontece, se o campo for em outra direção. Aí o que eu estou estudando é o efeito dessas transições de fase topológicas nos plasmas do sistema. Muito legal, muito bacana. Essa questão da topologia, eu cheguei a estudar bem por alto, porque era uma coisa que eu particularmente não sabia, e aí eu me interessei e fui atrás, mas eu só li alguns livros e cheguei a aprofundar muito na matemática, não. Mas é uma parte bem interessante e muito utilizada na física, tanto que teve até um Nobel. Bastante. Não, mas teve um que não é tão longe assim, acho que foi o penúltimo Nobel. Foi o de Foi o 2016, penúltimo? que foi exatamente sobre esse tipo Foi, exatamente. de transição. Transição de Isso, fases topológicas e fases topológicas da matéria. exatamente. Então, pra gente ver que é uma coisa que tá super em alta. Ó, Sarinha voltando. Tem mais uma Exatamente. pergunta aqui. Esse foi um prêmio Nobel para o pessoal da matéria condensada. Olha aí. Eles, inclusive, essa área, inclusive, de materiais topológicos está muito, muito quente ultimamente, porque existem vários fenômenos interessantes com esses materiais topológicos. Por exemplo, tem os chamados isolantes topológicos. O que são os isolantes topológicos? São materiais que, dentro deles, eles são isolantes, mas a superfície é supercondutora. Caraca, que E legal. essa supercondutividade, ela é topologicamente protegida. O que é que isso significa? Se você não fizer uma transição de fase abrupta, se você mudar tipo, as bordas do sistema, de todo jeito que for, essa propriedade se mantém. Ela não se altera. Ele continua sendo isolante dentro e supercondutor do lado de fora. Que bacana. E massa que eu já vi que esses tipos de isolantes topológicos, eles podem ser utilizados em diversos aparelhos eletrônicos, não é? E aí com isso é bem certeza, bacana. porque se tu tem supercondutividade, não tem resistência, né? Não tem dissipação de calor. E boa parte da engenharia de um dispositivo eletrônico é tentar eliminar a dissipação de calor. Sim, sim. Isso é bem legal. Jonatas, e tu tem o outro projeto. Me fala um pouquinho dele. É Isso, com exatamente. Extons, né? Isso, o Weston. O Weston, ele é, de novo, para o exemplo das bandas aqui. Tu lembra que no átomo, se um elétron ele sai de uma camada que é mais energética para uma que é menos energética, ele emite luz, né? Isso, solta foto. E é desse jeito que a gente consegue ver o espectro, por exemplo, do hidrogênio e de qualquer gás e tudo mais. E, do mesmo jeito, se você fizer a coisa contrária, se você der colocar luz no sistema, e essa luz for exatamente da frequência que é equivalente a esse intervalo de energia, o elétron ele vai conseguir pular da camada menos energética para mais energética. Isso num átomo. Num sólido do mesmo jeito. Tem aquelas bandas e tudo mais.
se eu colocar luz no sólido e essa luz for exatamente de uma frequência que seja equivalente a intervalo de energia, o elétron vai conseguir pular da camada de valência, que é a camada menos energética, para a banda de condução, que é a próxima camada que está vazia e tem estados permitidos. Quando isso acontece, o elétron que foi lá para cima, ele deixou um espaço vazio atrás, né? Lá embaixo. Uhum. Então, o que eu tenho é um elétron que é mais energético, interagindo com vários elétrons que ficaram para trás. Mas um outro jeito de facilitar esse problema, do mesmo jeito que eu estava falando lá de quase-partícula, é eu considerar como se fosse um quase-elétron interagindo com um quase-buraco. O que é o quase-buraco? É uma partícula que tem a mesma massa efetiva do elétron que ficou para trás, mas ele tem uma carga positiva, em vez de ser uma carga negativa. Porque aqui eu não tinha um sistema que era neutro, né? Eu tirei uma carga negativa dele, então no total ele vai ser um sistema positivo. Se eu pegar a interação desse elétron que é mais energético com esse buraco que ficou para trás, como se fosse um elétron positivo, por assim dizer, é muito parecido com um átomo de hidrogênio, né? Que é um próton e um elétron. Sim, sim. E se eu resolver a equação de Schrödinger desse problema, eu vou obter níveis de energia que são parecidos com os níveis de energia do átomo de hidrogênio, que são proporcionais a 1 sobre n ao quadrado, né? Onde n é o nível de energia. E é isso que acontece. Se eu colocar luz no sólido, o elétron mais energético, ele é promovido para a banda de condução e ele se liga por interação de Coulomb com o buraco que ficou para trás e eles formam um sistema ligado, do mesmo jeito que um átomo de hidrogênio é um próton ligado com um elétron. E esse sistema ligado do elétron com o buraco é o esse. Caraca, que legal. Pois é. Aí o que eu tenho estudado é o seguinte. Um pessoal lá na Coreia fez uns experimentos que é jogar luz num material bidimensional e medir quanta luz vem de volta como função do tempo. E eles perceberam que a luz não estava vindo como se esperava. Porque o que acontece? Que você joga luz no sistema, o elétron vai lá para cima. Mas, como eu disse, as quase-partículas têm tempo de vida. Uma hora o elétron vai cair de volta. Na hora que ele cai de volta, ele emite a luz que ele recebeu. Quando eu jogo luz no sistema, isso acontece em vários pontos, né? Vários elétrons são promovidos para a banda de condução e essa luz vai sendo jogada, né? De volta. Isso. O que acontece é que menos luz do que era esperado estava vindo. Por quê? Porque o que estava acontecendo é que esse processo estava acontecendo do elétron voltar para um buraco, mas, além desse processo, estava acontecendo um processo que era não radiativo. Radiativo significa que emite luz. Não radiativo não emite luz. E como era esse processo não radiativo? Um éton via o outro éton, e um elétron voltava para um dos buracos, podia ser o elétron do próprio éton, ou tipo trocado, né? Em vez dessa energia voltar como luz, essa energia era absorvida pelo outro éton, e esse outro éton ficava mais energético, como se fosse um átomo de hidrogênio mais energético. Ou seja, em vez dele jogar a luz para fora do sistema, ele estava jogando a luz para outro éton, esse outro éton estava ficando mais energético. Por isso que estava vindo menos luz. E, no processo, um dos étons foi destruído, né? Tu tinha dois étons no início, eles se encontraram, um aniquilou o outro, e o que tu ficou foi, no final das contas, com um éton que era mais energético do que qualquer um dos dois que começou nessa história. O nome desse processo é aniquilação éton-éton. Só que se as pessoas estão querendo, por exemplo, criar um dispositivo que emita luz, esse processo não é bom, né? Porque o que está acontecendo lá é que menos luz está sendo emitida. Então, seria interessante se fossem descobertos jeitos de reduzir esse processo. E eles conseguiram reduzir esse processo colocando
um metal próximo do sistema. E eles viram que realmente diminuía muito essa aniquilação S-S. Só que isso foi uma coisa que eles viram experimentalmente. Eles não entendiam exatamente por que colocar um metal reduzia essa taxa de aniquilação S-S. Aí foi aí que eu entrei, eu e meu orientador. A gente entrou para explicar a teoria por trás disso. Por que o fato de ter um metal lá está diminuindo a taxa de aniquilação S-S. Caramba, que bacana. Jonathan, e tu já teve, tipo assim, porque tu trabalha com isso nessa área, pelo menos desde a graduação, né? Tu já teve a Uhum. oportunidade de, sei lá, escrever um artigo, alguma coisa assim do tipo? Se sim, me conta aí como foi esse processo, como foi. Certo. Eu escrevi um artigo na graduação, quando eu estava trabalhando com nanofitas de fosforeno. As nanofitas de fosforeno são, em vez de você ter uma camada assim, bem grande de fosforeno, você corta ela como se fosse uma fitinha, Uhum. e essa é a nanofita. E dependendo do jeito que você cortar essa camada de fosforeno, as bordas vão ser diferentes e você vai ter propriedades diferentes. E essa transição de fase que eu estava te falando antes, dos plasmas e tal, acontece também nas nanofitas. E o que eu estava estudando era como essa transição de fase pode ajudar a eu saber quantas camadas tem, porque eu posso ter só uma camada de fosforeno, mas eu posso ter várias, e a largura dessa fita. A gente descobriu que existe uma relação entre o ponto que essa transição de fase acontece e a largura da fita e o tamanho do sistema. Então, se você tiver o sistema lá que é umas nanofitas de fosforeno, né? Não é que nem uma fita assim bonitinha que eu consigo ver. Isso é coisa de nanômetros, né? Não tem como olhar, né? Não tem como Sim, botar uma sim. lupa e ver o tamanho do negócio. Ver as bordas bem bonitinhas. Mas eu posso medir propriedades elétricas do sistema. E essas propriedades elétricas podem ser alteradas por essa transição de fase. Então, se eu sei, o que a gente descobriu foi que se eu consigo medir qual foi o ponto que essa transição de fase aconteceu, esse ponto está relacionado para uma certa largura da nanofita, um certo tamanho, um certo número de camadas e um certo tipo de borda. Então, eu não preciso de uma lupa para ver lá o tanto de camadas que eu tenho, ou a largura da fita, ou o tipo de borda. Eu posso fazer medidas elétricas e descobrir o número de camadas, o tipo da borda e a largura dessa fita. Só que isso foi algo que eu fiz na teoria, né? Foi física teórica. Até agora eu não vi ninguém usando essa sugestão para ir lá e, de Olha, fato, descobrir essas coisas. quem estiver assistindo aí a live, que quiser experimentar, é só falar aí com o Pois Jonathan é. que ele tira Pois pronto, mais foi dúvidas. esse foi o trabalho que eu publiquei. Na verdade, eu fiz ele na graduação, foi minha monografia, só que eu publiquei ele só no início do mestrado. Ah, que legal, que legal. É tão bacana ver, assim, a galera que já tá, tipo, na graduação, mesmo que já esteja saindo, né, mas que já tem artigo publicado, porque a gente sabe mais ou menos como é os trâmites para tudo isso acontecer, e se você não Uhum. tiver um orientador que tem uma certa influência ou alguma coisa assim do tipo, acaba complicando mais, assim, essa questão de publicar artigo É, e submeter e ser aceito, até mesmo ser aceito. com Mas é assim certeza. mesmo, as coisas acontecem dessa forma aí na ciência. Porque tem a parte Jonathan, tu da teria. pesquisa mesmo, que você senta lá e fica pensando e resolve o problema, mas tem a parte que é de escrever e de escrever de um jeito que a pessoa entenda e escrever de um jeito que faça sentido e que É, não tenha buracos. Jonathan, a nossa live tá indo pro final. Eu queria te perguntar se tu tem alguma sugestão de livro, de artigo, que as pessoas que não podem se interessar nesse assunto possam ir atrás, alguma coisa assim do Certo. tipo. Uhum.
Eu acho que para estudar matéria condensada, um bom Ah, podem um bom mandar passo perguntas, gente. Podem mandar perguntas. é estudar os pré-requisitos, que são mecânica quântica, eletromagnetismo e física estatística. Dá para você conseguir ir fazendo algumas coisas sem ter tanta base nessas áreas, mas é muito importante ter, porque é como se fosse tipo um teste. A física do estado sólido é tipo um teste de toda a física que você aprende na graduação. É como se fosse uma coisa assim, em vez de ser só problemas de livro-texto, que é a vaca esférica no vácuo, né? É um sólido, é um material de verdade. Eu quero saber por que que esse negócio está brilhando, por que que esse negócio se comporta desse jeito e não de outro jeito, entendeu? Então é um teste, de fato, das teorias físicas que você aprendeu até ali. Então eu acho que tem uma base boa de mecânica quântica, de eletromagnetismo, de física estatística muito bom. Tirando isso, para essa parte de materiais bidimensionais, como é uma coisa muito nova, eu não sei se tem tanto livro assim. Talvez tenha, mas eu particularmente estudei mais pelos artigos. Tem muito artigo que é chamado artigo de revisão. O que é um artigo de revisão? Não é um artigo que ele está colocando nada novo. Ele está pegando vários resultados que foram descobertos nos últimos, sei lá, 2, 3 anos. Ele faz um resumo, às vezes de uma forma didática, sobre essas descobertas. Então, se você pesquisar na internet, artigo de Pronto, revisão esses do artigos grafeno, de materiais 2D, esse tipo de coisa, eu acho que talvez seja esses artigos de revisão, eles são extremamente importantes. Porque uhum, principalmente para, por exemplo, eu tive que ler alguns artigos antes de começar essa live, e um deles foi um artigo de revisão sobre materiais bidimensionais, e nele falou muito sobre o grafeno, sobre o fosforeno. E exatamente. assim, se eu não tivesse começado por ele, eu não sei o que seria de mim. Pois Então, é é, bem interessante porque se interessar por essa área, que comecem realmente por esses artigos de revisão. Eles isso. são bem explicativos, vão contando detalhe por detalhe, e aí Uhum. eles são bem legais. E, Jonathan, a gente tem uma pergunta aqui que diz assim, Jonatas, qual é o papel dos engenheiros nessa parte de física teórica? A parte dos engenheiros é ficar sentado e não fazer nada. Tô brincando. É, porque, assim, a gente tem, na física, a gente tem três tipos de físicos, né? A gente tem os teóricos, a gente tem os experimentais e a gente tem os fenomenológicos. E, Jonathan, eu nem Uhum. te perguntei, tu é teórico, né? Isso, eu trabalho com física teórica. Mas assim, eu falei Teórico. brincando, mas os engenheiros têm um papel fundamental, que é de, por exemplo, esse trabalho que eu fiz, que eu te falei dos écitos e tudo mais, ele tem uma área da física que é interessante, que é você entender por que que o metal está diminuindo a taxa de aniquilação essa, do ponto de vista físico, mas tem um ponto de vista da aplicação também. É essa parte que pode interessar mais os engenheiros, é tentar ver formas de resolver esses problemas para conseguir fazer um dispositivo que é melhor. E aqui no Brasil isso não é tão, pelo menos aqui no Ceará não é tão comum você ver engenheiros trabalhando nessa área. Mas lá fora por exemplo, esse mesmo trabalho, teve o pessoal lá da Coreia que fez o experimento, mas a gente entrou em contato com ele através de um professor nos Estados Unidos que é engenheiro elétrico. Quer dizer, ele não é engenheiro elétrico, ele é físico, mas ele trabalha num departamento de engenharia elétrica. E o pessoal faz pesquisa em engenharia elétrica nesses materiais, entendeu? Não é só ligando fio e cabo, esse tipo de coisa, não. É pesquisa mesmo em física. Tem uma hora que, se você é engenheiro ou físico, ou
não interessa tanto, interessa o problema que você tem e quais são as ferramentas que existem para resolver esse problema. Então não interessa se você é biólogo, químico, físico, matemático, se você pode contribuir para a resolução do problema, você contribui com os conhecimentos que você tem. Porque quando chega na Muito pesquisa, a bem. natureza ela não é dividida em física, química, matemática e biologia, né? A gente divide isso para facilitar nosso entendimento, né? Que a gente consegue pegar tudo de uma vez. Mas se você tem um problema, ele não é necessariamente, às vezes é claramente um problema de física, um problema de química, mas às vezes não. Às vezes é um problema que é interdisciplinar. Muito legal. Eu não daria uma resposta tão educada como essa, mas muito obrigada. Mas é realmente dessa forma que acontece. Como o Jonathan muito bem falou, eu não tinha pensado por esse ponto. Que geralmente eu meio que atento muitos meus amigos engenheiros, mas assim, é tudo com muito respeito, muita coisa. Mas é realmente assim, a ciência ela é interdisciplinar, pô. Ela não é só físico que resolve as coisas, não é só matemático. Todo mundo E, precisa de todo mundo. E quando você está e numa universidade que ela é grande, querendo ou não, você vai ter que. Você precisa de um outro departamento para poder com continuar certeza, a com sua certeza. pesquisa. Entendeu? Ou O fazer uma pessoal lá colaboração. do LHC só conseguiu fazer os experimentos por causa de avanços na engenharia que permitiram que aquilo tudo fosse feito. Do mesmo jeito, a galera das ondas gravitacionais. E mesmo dentro da física existe, às vezes, um preconceito, como, sei lá, o pessoal que é bem mais teórico, que acha que a física só é mais profunda se ela explicar as leis fundamentais. Mas, às vezes, as coisas que explicam as leis mais fundamentais vêm de insights em outras áreas. Por exemplo, o mecanismo do bóson de Higgs. O mecanismo do bóson de Higgs é um mecanismo que foi descoberto nos anos 40, no contexto de Sim, sim. supercondutividade. Se você for pegar o artigo lá do Higgs, que ele propôs o mecanismo, na primeira página ele diz lá que ele pegou a ideia da supercondutividade. E é assim mesmo, a ciência O ela é próprio, formada o por próprio, esses o próprio tijolinhos. Einstein, que é conhecido pela teoria da relatividade, pelo efeito fotoelétrico, uma das contribuições mais importantes dele foi na matéria condensada, foi quando ele conseguiu explicar o calor específico dos sólidos. Tipo, lá no século XIX, existia uma lei, que era uma lei experimental, né? O pessoal media, via que era desse jeito, mas não sabia explicar, que era o calor específico dos sólidos era 6 vezes Kb, a constante de Bose. Isso era constante, era um constante. Qualquer sólido que você media, o calor específico dele era 3 Kb. Só que se você diminuísse muito a temperatura, não era mais constante, começava a cair. Aí por quê? Porque ninguém sabia. O Boltzmann, ele explicou a parte que era 3Kb, mas ele explicou com mecânica estatística clássica. O Einstein veio com a mecânica estatística quântica e explicou por que caía. A resposta do Einstein estava tipo, errada um pouquinho, aí chegaram outras pessoas com métodos mais refinados e melhoraram a resposta dele. Mas para você ver que é um cara que estava tão interessado nas perguntas mais fundamentais, ele estava interessado em saber por que o calor específico dos sólidos começava a cair com a temperatura baixa. E é interessante, porque quando a temperatura começa a cair, os efeitos quânticos começam a aparecer. E naquela época, mecânica quântica não era uma coisa, né? Não existia. Então, de certa forma, era uma pergunta fundamental. Caramba, que legal. Mas é isso daí. E Jonathan, eu queria. Não sei se tem mais. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não, né? Só teve essa pergunta. Enquanto eu vou finalizando aqui, eu queria primeiro te agradecer por ter aceitado tão amigavelmente. Já quero estender um convite, porque essa é uma área muito legal. Quero estender um convite para ti, pra gente gravar um episódio do Defiscast, do nosso podcast mesmo, Certo, falando com um pouco certeza. sobre isso, discutindo um pouco de física. Eu e os meninos, vou falando contigo, a gente vai marcar direitinho. Certo, ok. E aí a gente grava um episódio falando sobre essa parte de matéria condensada, materiais bidimensionais, que é uma coisa bem legal. E eu Uhum. queria agradecer por tu ter aceitado. Eu agradeço pelo Desculpa convite. pelos barulhos externos,
porque eu não tô Ah, no normal. lugar habitual mesmo, Não, onde é, eu com gravo. certeza. E o que mais? Acho que é só. Muito obrigada mesmo por ter aceitado. E Tornado. é isso. Tu quer falar mais alguma coisa pra galera que tá aí assistindo? Não, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar pelo Instagram. Ou então, se Sim, tu quiser sim. O botar meu Instagram e-mail lá em algum do post, eu posso. Instagram do Jonathan é justamente esse, o Gravfield. Ou vocês podem mandar pergunta ou pro Instagram dele, ou vocês podem mandar pergunta pro Defiscast, que eu passo todas as perguntas que surgirem dessa área pra ele, e aí ele vai e responde pra vocês, tá bom? Tá bom. É isso aí! Não, brincadeira. Não, caramba, minha amiga, eu tenho uma amiga, ela é engenheira, bicho, então eu não posso nem falar. Se bem que ela desertou da física, então, enfim. Mas a minha amiga, ela é engenheira, então eu não vou falar mal dela. Se bem que ela pode estar Mas assistindo é essa porque eu live. acho que a formação de. O físico querendo se meter nas coisas, né? Mas a formação de engenheiros no Brasil, eu acho que ela talvez seja um pouquinho defasada, porque lá nos Estados Unidos, na Europa, os engenheiros eles estudam mecânica quântica, eles estudam física de materiais, eles estudam essa parte mais que é da Mais física que aqui a moderna gente da não vê. física, né? E isso porque é importante para dispositivo, para engenharia mecânica, para muita coisa. Caramba, eu vou até tirar um print aqui desse comentário, porque eu realmente amei. Enfim, e aí, quem que tiver mais perguntas, pode ir lá, mandar perguntas pra mim, pro Defiscast, ou então pro Jonatas, que ele vai estar disponível para responder. E tem uma coisa assim interessante. É uma coisa interessante que, na verdade, é uma publicidade que eu tenho que fazer. Olha como a gente tá chique. Eu queria, gente, deixar. Olha as coisas bonitinhas que eu ganhei hoje. Uma máscara Olha com a aí. logo do Defiscast, que eu ganhei da minha amiga, que ela é dona de uma gráfica. Tá até aqui, ó, Casa das Artes. Ela tá aqui, ela fez essa máscara super bonitinha pra mim, do Defiscast. Com certeza os meninos estão vendo e vai querer uma, mas perderam, eu ganhei, vocês não. E aí, a gente vai fazer muito em breve, a gente vai fazer um sorteio aqui no Defiscast. E aí vai envolver esses negócios aí de xícaras, livros e etc. Então, Sim. quem quiser pode ficar ligadinho aí que vai ser bem legal. Próxima live, a gente vai falar um pouco sobre plasma de quark gluons e cronodinâmica quântica. Então, Jonas, tu já está mais que convidado para poder comparecer aqui. A galera que está assistindo aí também estão mais que convidados para poder assistir. Depois de assistir, olha aqui, André tá falando. Depois de assistir a gravação da live 5 vezes, acho que eu consigo fazer uma pergunta. Nossa, não, cara. Mas qualquer coisa, manda pergunta ou aqui no Defiscast ou então lá no Instagram do Jonatas, que ele tá aí. Ele pode, Pode mandar. ele pode responder. Então, é isso, Jonatas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado Estou por muito feliz em poder compartilhar esse momento aí contigo. E é isso. Até a próxima. Valeu! Tchau.